Librianos, sejam bem-vindos a esse canal. Essa é a tiragem para o mês de maio para vocês. A gente vai falar sobre todas as semanas do mês de maio, trazendo os principais acontecimentos, os conselhos, tudo que você precisa saber para o seu mês de maio, tá? Se você gosta de previsões, se você gosta de espiritualidade, de expansão de consciência, já me segue aqui no canal. Eu tenho um podcast, eu tenho meditações e a ideia é trazer cada vez mais conteúdo para vocês por aqui também, tá? Se vocês querem uma tiragem direto na sua energia, tem os meus contatos aqui na descrição, vou deixar aqui do lado também, para vocês me acharem nas outras redes sociais e fazerem os agendamentos de vocês, tá? Eu trabalho também com os arcturianos, com os dragões divinos, reprogramação energética, mental, emocional, espiritual, então tudo que você precisar para transformar a sua vida de dentro para fora, pode contar comigo. Vamos lá, librianos, para sua tiragem mensal, mês de maio. O que o mês de maio traz para os librianos? Quais são os principais acontecimentos? No fundo do deck já temos um 9 de copas aqui, então já temos algumas conquistas saindo esse mês, hein? Vamos ver a primeira semana, quais são as energias. Uma energia bastante emocional, uma energia também de novos começos no financeiro, no plano material, algumas oportunidades chegando, vocês conseguindo organizar o financeiro, algumas boas ideias que têm possibilidade de retorno financeiro e trabalho nessas ideias ao longo do mês. Já vou mostrar as cartas para vocês, tá? Já vamos conversar semana a semana, tá? Libra do céu, que mês é esse, hein? Vai ser agitado. Mas é uma vitória grande aqui, hein? Caraca, é uma vitória interna maior do que qualquer outra coisa. Eu vejo vocês literalmente saindo de algumas correntes aqui. Tá, vamos lá. A primeira semana de maio, Libra, traz aqui uma energia bastante profunda, tá? É uma semana bastante intuitiva, é uma semana bastante emocional para vocês, pode tocar em assuntos aí delicados, pode mexer profundamente com vocês, mas eu sinto que ainda assim é um mês equilibrado, tá? É um mês que vai trazer mais desse equilíbrio emocional para vocês e desse trabalho interno, tá? Assim, vocês precisam cuidar para vocês não entrarem num excesso emocional, em algumas ilusões, não entrarem em algumas idealizações, por conta dessa energia que abre o mês de bastante abertura, de bastante intuição, de bastante... A Rainha de Copas, ela também traz essa energia do acolhimento, ela também traz essa energia do querer abraçar muito o mundo, tá? E aqui a gente tem no teu mês a Rainha de Copas e a Imperatriz. Então, a única questão aqui que eu vejo como um alerta também é para vocês não se doarem demais ao outro e esquecerem de vocês, ou de vocês idealizarem demais as coisas, tá? Esse é o lado sombra, mas eu vejo aqui um lado luz muito positivo, no sentido de que vocês vão ter aqui um feeling muito grande para novas oportunidades, tá? Eu vejo aqui, nessa primeira semana, oportunidades que chegam, que podem trazer ali avanços na sua vida material. Então, é uma boa semana para investimentos, é uma boa semana para vocês ali começarem novos projetos, tá? Iniciarem coisas na matéria, no concreto, tá? Investirem em algo que faz sentido no coração de vocês, tá? Tem bastante essa energia aqui. Começa o mês com alguma coisa pedindo investimento no teu coração, vai e faça, porque são grandes as chances disso trazer uma grande realização para você ao longo do mês, tá? A gente tem aqui no fundo do deck esse 9 de copas que traz essa energia de algumas realizações, tá? Só como eu falei, cuidado para vocês não perderem o foco, porque vocês vão estar muito abertos, muito intuitivos, muito expansivos, então pode vir muitas ideias ao mesmo tempo, pode vir bastante, muitas emoções ao mesmo tempo, abrindo muitas gavetinhas ao mesmo tempo, e isso pode trazer uma certa flutuação ali, sabe? No sentido de realmente vocês idealizarem, se perderem demais nas ideias, serem muitas ideias e dificuldade de pôr em prática. Aqui eu sinto assim, pega uma ideia e realmente investe nela nessa primeira semana. Sente no seu coração o que faz sentido para você nesse momento investir
né? E eu sinto um mês de muito movimento criativo mesmo, né? Que no conselho a gente tem o Cavaleiro de Copas, né? Tem bastante energia de copas aqui. Então, vai lidar bastante com o emocional, com a criatividade, com essa expansividade. Então, pega algo que faz sentido para você, pro seu coração e investe nisso, tá? Investe nisso porque isso vai te trazer um retorno, tá? E foco, né? O Rei de Ouros nessa primeira semana, junto com essa Rainha de Copas, é vocês equilibrando mesmo, né? O que é intuição, o que é desejo e o que realmente pode ser feito e colocado em prática, tá? Então, aqui é isso que eu sinto, é o equilibrar o emocional com a prática daquilo que vocês sentem que precisam fazer, tá? E ouçam os sentimentos de vocês, né? Deem esse momento de acolhimento, esse momento de escuta interna, né? De vocês realmente equilibrarem esse emocional dentro de vocês para vocês conseguirem materializar as coisas de um lugar mais estável, tá? A segunda semana, ela traz uma energia, de novo, né? Muito criativa. Aqui abre com a Imperatriz, então realmente é vocês já talvez colhendo os frutos desse investimento inicial que vocês fizeram aqui nessa primeira semana. Vocês vendo já isso dar frutos, né? Aquilo que vocês estão gestando de ideias, aquilo que vocês estão criando nesse plano de ideias, ganhando forma, ganhando impulso, ganhando tração e vocês recebendo ajuda para concretizar isso, tá? Aqui eu sinto que é uma semana que vocês vão precisar proteger tanto a energia de vocês quanto o ponto de vista de vocês, porque podem surgir alguns conflitos, tá? E aí vocês têm que prestar atenção no que vale a pena mesmo lutar, o que vale a pena mesmo vocês insistirem, tá? Porque tem aqui uma energia de escolha bem os conflitos que você vai engajar, para você não acabar segurando peso demais, para você não acabar gastando tua energia com aquilo que não vai dar um fruto no fim das contas, tá? Então, aqui eu sinto que é uma semana de continuar investindo nos teus projetos, continuar investindo naquilo que faz sentido no seu coração. É uma semana boa para trabalhos em grupo, né? Para ter pessoas te auxiliando ali nesse trabalho e para você defender esse ponto de vista que é importante para você e esse projeto que é importante para você e começar a construir. A gente tá falando de construção, tá? Eu vejo que tem ao longo do mês retorno também. Mas é um mês de investimento, é um mês de você colocar sua energia naquilo que faz sentido para você, de você fazer esse movimento emocional em direção àquilo que você sente e de aterrar isso, né? Não só ficar no plano das ideias, de você trazer esse aterramento, tá? E com certeza os grupos que vão precisar ali te ajudar, as pessoas que vão precisar do teu trabalho, enfim, elas vão começar a surgir a partir do momento que você se posiciona e que você começa, de fato, investir e trazer essa energia para a matéria, tá? A terceira semana, ela é uma semana que ela começa aqui com uma comemoração, então eu vejo vocês já tendo resultados desse investimento aqui que vocês começam nessa primeira semana, né? Começam a nutrir, a gestar, a colocar a energia de vocês ali ao longo dessas 2 primeiras semanas e vocês começam a colher esses primeiros frutos, né? Vocês começam a comemorar esses primeiros frutos. Então eu vejo aqui uma energia muito positiva mesmo, de conquistas esse mês, né? Principalmente conquistas no emocional. Então é isso que eu falo pra vocês, tipo, quando vocês conseguem equilibrar esse emocional com a matéria, vocês conseguem colocar e trazer pra matéria tudo aquilo que vocês sentem, vocês começam a ver esse retorno, tá? Essa segunda semana, essa terceira semana aqui, ela traz uma energia de novos impulsos. Aqui vocês podem receber muita informação, tá? Para algumas pessoas a gente pode estar falando de canalizações, despertar espiritual, a gente pode estar falando de ideias, de projetos, de realmente assim, novos impulsos de vida, tipo, eu vou fazer isso acontecer. Só cuidado para vocês não carregarem coisas demais, para vocês não quererem fazer coisas demais, né? O alerta tá aqui, né? Cuidado com os conflitos, cuidado com o peso que vocês tentam carregar dos outros, cuidado para não tentar carregar os outros nas costas, cuidado para vocês não se iludirem demais, façam as coisas de uma forma lenta, não vou dizer lenta, mas vou dizer assim, constante e num ritmo sem acelerar demais, entende? Seguindo o coração, fazendo as coisas acontecerem, mas sem essa pressa, sem esse atropelo, sabe? Para vocês justamente não entrarem nessa energia conflituosa aqui, né? De um excesso de ação, de um queimar a largada, tá? Aqui vocês têm que tomar cuidado com esse excesso de energia, com esse excesso de informação que chega para vocês não se sobrecarregarem energeticamente,
tá? Principalmente para quem trabalha com pessoas, trabalha com grupos, cuidado para você não puxar para você uma energia que não é sua, conflitos que não são seus, tá? Problemas que não são seus, para você não acabar saindo pior do que você entrou nesses projetos, nessas questões, ou ainda você sair com uma carga que não é sua, tá? Então, assim, tá muito positivo para começar projetos novos, para trabalhar aqui com pessoas, né, com grupos, mas cuidado para não se sobrecarregar, cuidado para não ir além do que você deveria entregar naquele momento ou puxar mais do que deveria, tá? Então, aqui tem um certo cansaço. Talvez dessas 2 primeiras semanas serem semanas mais de ação, de vocês concretizarem as coisas, talvez nessa 3ª semana vocês já estejam um pouquinho ali cansados, apesar dessa energia ela continuar fluindo, né? Então, é um projeto que continua trazendo novas ideias, né? É algo que vem ali, continua trazendo essa empolgação, só que ao mesmo tempo vocês precisam descansar, vocês precisam acalmar esse emocional, acalmar esse campo, para não cair nessa sobrecarga, tá? A última semana ali do mês de maio, ela é uma semana que talvez ela comece ali mostrando algumas dependências, alguns hábitos que mantinham vocês presos aqui com esse diabo, mas aqui eu sinto vocês vencendo mesmo, sabe? É como se, principalmente aqui a gente tem sombras de medo de não ser visto, e vocês sendo muito vistos nesse mês, vocês estando em liderança, vocês entrando num período da vida em que vocês deixam de ser espectadores e vocês passam a ser as pessoas que realmente fazem acontecer. Então existe esse movimento aqui, existe essa vitória. Eu vejo vocês realmente saindo de uma fase que vocês tinham muito medo de fazer as coisas e entrando numa fase que vocês começam a fazer, vocês começam a colocar as coisas em prática, vocês começam a materializar as coisas aqui, né? E com isso vocês começam a ver a vida de vocês num movimento de transição, né? De vocês saírem mesmo de um lugar de paralisia, de um lugar de medo, de um lugar de retração e entrarem nesse ponto de expansão. Vocês vão terminar esse mês se sentindo muito felizes, se sentindo muito vitoriosos e tendo materializado algumas coisas muito importantes, porque o diabo, para além dessas questões de correntes, de dores, de dependências, a gente também fala do diabo em termos materiais, porque é ele que rege o plano ali material. Então, ele traz essa energia de vocês conseguindo realmente concretizar as coisas e lidar bem com a visibilidade, lidar bem com a liderança, lidar bem com os movimentos, né? E vocês se afastando daquilo que prende vocês se afastando daquilo que faz mal e assumindo o próprio poder de vocês, né? Então, naturalmente, isso pode trazer alguns conflitos, porque isso vai trazer uma mudança no posicionamento de vocês, né? E algumas pessoas podem não compreender como que a pessoa saiu disso aqui, de uma posição de uma pessoa insegura, e agora a pessoa tá, entre aspas, se achando, né? Tô me achando mesmo, né? Tô me achando mesmo. Eu sei o meu potencial, eu sei o que eu vim entregar, eu não tenho obrigação nenhuma de me diminuir para caber, né? E aqui vocês realmente entrando num processo de expansão, tá? Então, é um mês ali muito positivo para vocês materializarem as coisas, tá? Vocês vão comemorar bastante aqui, principalmente com pessoas queridas, com pessoas que podem ser ali amigos, podem ser pessoas que estão unidas pelo mesmo propósito que você, né? Então, a gente tem um mês ali extremamente positivo, com novas chances, e eu vejo aqui realmente um avanço material, tá? Vocês vendo um avanço na vida material de vocês. Vamos pro baralho cigano, pra gente entender aqui as confirmações. Eita! As confirmações do mês de maio. Aqui eu sinto que vocês vão começar a romantizar um pouco mais a vida, sabe? Vão levar a vida de uma forma mais leve. Talvez vocês estavam levando muito no conflito e que vocês vão começar a aprender a levar na leveza, sabe? Para alguns de vocês, aqui com essa imagem do Cavaleiro de Copas, tá me vindo algumas lealdades familiares em relação a não conseguir ser feliz, não conseguir ser próspero, não conseguir ser abundante, sabe? É como se, assim, os teus ancestrais, eles olhavam para a vida
de um lado que eles olhavam muito mais porque ficou para trás do que aquilo que tem à frente. E aqui, você é a pessoa que olha para frente, você é a pessoa que vai em direção às conquistas, você vai em direção ao novo. Você não tem medo de buscar novos caminhos, né? Você não tem medo de... E se você tinha aqui esse mês, você vai parar de ter, né? Você se liberta completamente dessas amarras aqui. Mês de maio para Libra, vamos ver o que o baralho cigano traz de complemento. Semana a semana. Aqui sem dúvida vocês vão receber uma mensagem, uma proposta, uma pessoa que chega para colaborar com vocês, tá? Pessoas amigas, pessoas confiáveis, pessoas que a própria espiritualidade coloca para vocês. Pessoas que a própria espiritualidade traz para ajudar vocês a colocar em prática o que vocês precisam colocar, tá? Nossa! Gente, que mês incrível para vocês, já vou mostrar, tá? Tá. Aqui nessa primeira semana, como eu falei, existe essa energia aqui da espiritualidade trazendo bastante coisa para vocês através da intuição, tá? Da mesma forma que a espiritualidade traz para vocês uma possibilidade de uma parceria positiva aqui, tá? Uma mensagem que traz essa possibilidade de retornos financeiros e de estabilidade financeira, tá? Para alguns pode ter a ver com trabalhos ligados à intuição, trabalhos ligados ao emocional, né? Também tem muito disso aqui, tá? Psicólogos, terapeutas, médicos também, por que não, né? Pessoas que lidam bastante com o emocional das pessoas, que auxiliam muito no emocional. Tem essa energia aqui de novas propostas chegando nesse sentido, tá? Claro que, assim, cada um tem a sua realidade, vai adaptar para sua realidade, né? É uma tiragem coletiva, então tudo não vai fazer sentido para todos, né? Mas encaixa aí para sua realidade aquilo que faz sentido para você. Na segunda semana, como eu falei, né, algumas colheitas já chegando desse investimento, a gente tem uma energia muito próspera aqui, né, tanto o buquê quanto a gente tem a imperatriz aqui, então é uma semana de colheita, é uma semana de fertilidade, tá? É uma semana de abundância, de vocês entrarem nessa energia, embora aqui, com esses pássaros aqui e esse 7 de paus, eu sinto que talvez o que vocês tenham que lidar mais é com ansiedade, com falatório, opinião alheia, algumas discussões, tá? Podem ser ali discussões em trabalho, né? Discussões de família, enfim, coisas que você vai precisar defender ali o seu ponto de vista, mas aqui vocês vão chegar num consenso, tá? Existe uma solução, então apesar de existirem esses períodos ali de desacordo, esses períodos ali em que cada um tá olhando para um lado, que existe ali algumas discussões, algumas ansiedades, como é que a gente vai fazer isso, como é que a gente vai dar um jeito e tal, tudo vai ser solucionado, as pessoas certas vão chegar na hora certa para trazer o andamento desse projeto, dessa ideia, enfim, né? Vocês vão ter o suporte necessário aqui para fazer isso acontecer. A quarta semana, essa energia que eu sinto aqui de vocês, de fato, comemorando com pessoas muito importantes para vocês, com pessoas que vão te trazer esse acolhimento, vão te trazer esse amor, vão celebrar com você essas primeiras conquistas, essas primeiras colheitas, tá? Desse algo que tá começando pequeno, mas que tem aqui o potencial de crescimento, né? Então, aqui vocês comemorando com essas pessoas, que são pessoas muito especiais para vocês, são pessoas que vão te ajudar muito. Mas aqui, apesar disso, é como eu falei, né? Tem bastante coisa inconsciente vindo à tona com todas essas movimentações. Então, aqui existe essa aprovação de não carregar tudo que você escutar dessas pessoas, ou não carregar tudo dessas reuniões, desse projeto, enfim, não carregar as dores dos outros, né? Para quem a gente tá falando aqui, que tem esse papel mais de ser uma pessoa que acolhe o emocional do outro, você tomar esse cuidado, né? Que é uma aprovação, é um aprendizado espiritual de você não carregar demais no inconsciente, né? Você não acabar se traindo, você não acabar entrando num ciclo repetitivo aqui, tá? Porque aqui tem uma energia no conselho, né? Com a cobra, a cigana e o chicote, é para você justamente tomar cuidado com esses padrões de autossabotagem, né? Com esses padrões de você se trair, você se doar demais, você carregar demais
né? Você fazer alguma coisa ali sozinho, sozinha, né? E você acabar fazendo, se doando demais, né? Então, cuidado com isso. Tem alguns conflitos aqui esse mês, tem algumas discussões, sim, alguns momentos ali de competição, né? Mas isso traz um aprendizado importante para vocês, isso traz ali essa possibilidade de vocês assumirem o poder de vocês também para sair desses ciclos, né? Para vocês decidirem o que vale a pena lutar ou não, né? Aqui na quarta semana, como eu falei para vocês, existe uma libertação de uma questão que era tóxica para vocês, né? Então, aqui que eu falei para vocês, né? Até mencionei as questões de lealdade familiar, né? Tem essa libertação aqui, isso aqui era pesado para você, era um ciclo pesado, era uma aliança pesada. E aqui você se liberta e você vê aqui a possibilidade de uma vitória. E aqui essa vitória que eu vejo é uma vitória que traz também o financeiro, tá? Essa vitória, essa aliança, ela traz também uma vitória financeira, tá? Então, vocês fecham o mês realmente com muitas conquistas, com bastante movimentação. Um período de transição para a vida de vocês, onde vocês estão mais protagonistas da própria história, né? E vocês não têm mais essas alianças negativas, vocês estão saindo disso. Vocês estão soltando esse peso, né? E vocês estão assumindo o poder de vocês. Então, aqui vocês vão ter essas conquistas a partir de um lugar de realmente vocês assumirem tudo que vocês são, né? Tudo que vocês são capazes de fazer, né? E aqui no conselho, eu sinto assim, cuidado com a opinião alheia em excesso, tá? Cuidado com as pessoas que vêm com críticas construtivas, mas que na verdade querem mais é destruir ali e te confundir, tá? Pessoas que querem minar a sua felicidade, pessoas que querem minar a sua capacidade, pessoas que não querem ver o avanço da sua vida vão lá e começam a colocar conflito onde não tem, tá? E começam a confundir a cabeça de vocês também. Então, cuidado com essas energias, tá? Cuidado para vocês não se traírem, cuidado para vocês não entrarem em discussões desnecessárias, né? Aqui vocês estão entrando num poder muito grande, né? Então, não se deixem vencer e abalar por esses períodos de provação, principalmente em termos de outras pessoas. Aqui eu sinto que são provações com outras pessoas, tá? A partir do momento que vocês começam a se posicionar mais. Aqui no fundo do deck, a gente tem a energia da criança. Então, é literalmente um novo começo para vocês. E para alguns aqui, pode ser um resultado de uma cura da criança interior. Vocês assumindo mais esse poder, vocês tendo mais essa possibilidade de criar a partir desse poder, né? Aqui a gente tá falando também de poder feminino, tá? Muito para mulheres, acredito que eu vou falar muito com mulheres aqui, que fizeram esse resgate da criança interior e que estão entrando nesse poder, nesse magnetismo feminino, tá? Porque a cobra, ela não é só uma energia ali de atenção, né? Ela também tem a energia do feminino, né? Da cura, da expansão, do conhecimento, da sabedoria. E aqui eu sinto vocês entrando nesse movimento, né? E vocês começando um caminho novo na vida de vocês, tá? Tá sensacional esse mês aqui de maio, né? Tem ali os seus conflitos, mas vocês conseguem, com esses conselhos, prestar atenção nas movimentações e não gastar energia onde não precisa, né? Vamos fechar o mês com uma mensagem aqui do livro Oráculo para vocês. Qual a mensagem para o signo de Libra para o mês de maio? Desapegos são necessários nesse momento. Você precisa seguir o baile e não vai conseguir se quiser levar nessa mala os ciclos antigos. Quando a gente quer, a gente muda. Então queira e queira grande. Desapegar dói, mas a recompensa é compensatória. Tudo a ver, né? Com o que a gente falou. Vamos ver se vem mais uma mensagem aqui. Os seus sonhos são mensagens que o seu inconsciente está enviando. Por vezes, como mecanismo de defesa, a psique se manifesta por símbolos que nos deixam com medo, receio, até mesmo sem coragem. Saiba que, na parte mais profunda do seu oceano, tem muita coisa guardada. Não se assuste, reconheça, agradeça e libere. Está tudo bem. Então, se você quer entender um pouquinho melhor sobre os seus sonhos, como interpretar os seus sonhos, porque muitas vezes a gente tem sonhos que a gente fala assim, cara, não tem nada a ver, né? Mas tem. Os sonhos, eles sempre são mensagens que trazem
mensagens ali através da simbologia. Aí quando você compreende ali quais são os símbolos, como que eles trabalham entre si, fica mais fácil de você entender os sonhos. Eu tenho um aulão aqui no meu canal, que é um aulão sobre alquimia, que na verdade ele é um aulão que ele te ajuda completamente a você conseguir interpretar os seus sonhos, porque a interpretação dos sonhos pela psicanálise junguiana, ela leva muito em conta os movimentos alquímicos. Então, nesse vídeo, eu falo sobre alquimia nos sonhos, na vida, na arte e no tarô. Então, tá bem legal se vocês quiserem assistir, tirar um tempinho ali pra entender um pouco melhor o inconsciente de vocês e os sonhos. Tá aqui no meu canal, vale a pena assistir para vocês conseguirem interpretar esses sonhos, principalmente se esse mês vai ser um mês que o seu inconsciente vai falar com você bastante através da intuição, através dos sonhos, através da sua sensibilidade. Tá bom, Virgem? Muito obrigada por estar aqui. Se você ainda não deixou o like, deixe, me ajuda bastante. E se inscreva no canal para não perder as próximas previsões.